a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Só que é uma mensagem de esperança, vamos dizer assim, não aquela esperança ingênua. Eu digo que o verdadeiro cristão, ele não é nem pessimista nem otimista. Ele não é nem pessimista nem otimista. Existe um pessimismo que muitas vezes a gente tem uma tendência, às vezes, de desenvolver na nossa vida, que é dramático, né? E existe um otimismo ingênuo, quase infantil. O verdadeiro cristão que adquiriu algum nível de maturidade no conhecimento da palavra e da própria experiência de vida, ele é um realista, veja bem, realista, esperançoso. Então não é nem aquele otimismo ingênuo, nem aquele pessimismo, ó vida, né? Reclama de tudo, é o fim. Mas ele é um realista, ele olha as coisas, ele é realista, a realidade. Eu não quero maquiar a realidade. Eu também não quero dramatizar a coisa de tal forma que a gente não tem esperança para viver. Nós temos que ser realistas com a vida, mas um realismo esperançoso. Apocalipse é isso, gente. Apocalipse não é otimista. Apocalipse não é pessimista. É realista, esperançoso. É um livro que nos ensina a olhar a vida como ela é. Nos apresenta os desafios e os obstáculos que nós vamos enfrentar. Até nos previne, posso dizer isso. Antecipa algumas coisas. Te prepara. E se eu fosse ser bem sincero, o que nós vamos começar hoje a ler o capítulo 8, as trombetas, as 7 trombetas, eu posso dizer sem medo, a tendência em alguns aspectos é se tornar cada vez mais difícil. Na medida que o mundo avança, que as profecias vão se cumprindo, e a gente vê que a humanidade parece que caminha nesse sentido mesmo. Direção a um abismo. Parece que estão cegos. As 7 trombetas de Deus, que nós vamos ler hoje, meus irmãos, falam do juízo de Deus sobre esse mundo. Só que você vai ver que há um aspecto que a gente diz, e na teologia a gente diz, o juízo de Deus no presente existe, gente. Só que ele é parcial, ele não é total. Por que ele é parcial? Porque ele manifesta a misericórdia de Deus. Você vai ver sempre que a terça parte, em parte, você vai ver essa expressão sendo usada quando se fala do juízo no tempo presente. Ele já acontece hoje, aqui e agora. Desde o início da era cristã, os 4 cavalos do Apocalipse foram soltos, vamos dizer assim. Eles estão avançando na medida que o tempo e os planos e os propósitos de Deus se cumprem. O juízo de Deus vem caminhando junto, só que ele é parcial, por quê? Porque Deus usa, através desse meio do juízo parcial, uma manifestação extraordinária da sua misericórdia. É Deus dando oportunidade para o homem acordar enquanto ainda é tempo. Meus irmãos, olha, com isso a gente entende que todos os acontecimentos alarmantes, catastróficos, calamidades, inclusive pandemias, elas servem como uma verdadeira trombeta, um megafone de Deus, dizia C.S. Lewis, se lembram? C.S. Lewis eu postei hoje. Quem me acompanha nas redes sociais, C.S. Lewis tem uma frase que diz assim, que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. É seu megafone para despertar um mundo surdo. O megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Poderíamos trocar a expressão megafone por trombeta. A ideia de trombeta é para chamar atenção. Para tudo, presta atenção, que o negócio é sério. A mensagem de hoje vai ser as 7 trombetas do Apocalipse. Juízo e misericórdia de Deus. Vamos abrir Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8. Nós iniciamos domingo passado alguns aspectos de Apocalipse, começamos a falar dos primeiros versos que diz respeito às orações da igreja, como que Deus vem usando isso, e nós vamos hoje começar a fazer a leitura das trombetas, que vão ser
tocadas. Então é necessário ler de novo o verso 1 em diante, que nós já expomos, não vamos falar de novo, mas para a gente se contextualizar. Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, nós estamos agora, você lembra daqueles 7 selos? Último, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Domingo passado a gente leu até aqui. E expôs a importância, a relevância da igreja participando do plano eterno de Deus, no desenrolar da história, cumprindo o propósito de Deus. A igreja, há um silêncio de meia hora no céu, enquanto, meus irmãos, as orações da igreja sobem, simbolizada aqui pelos incensos, e o texto é muito claro, dizendo assim, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Falamos domingo passado disso. E a resposta de Deus a uma igreja que está inserida num mundo que jaz no maligno, que persegue a própria igreja, em meio às aflições, às lutas, tudo que nós sofremos, o clamor da igreja sobe. E a resposta de Deus vem de acordo com os versos, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando você lê o verso de número 5, diz assim, e o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar, tirou a terra. Então volta para a terra em forma de um juízo, para despertar essa terra, como dizia C.S. Lewis, o megafone de Deus para um mundo surdo, em resposta às orações da igreja. A igreja clamando, até quando, Senhor? O mundo vai caminhar desse jeito, tanta injustiça, tanta calamidade. Falei domingo passado, às vezes a gente está por aqui, né, de tanta coisa errada, falando, não é possível, gente, onde está Deus? E eu falei para vocês, o céu está por aqui com a terra. Deus só não derramou seu juízo sobre esse mundo total, apenas parcial, porque Ele tem um plano, um propósito. A igreja ainda está aqui pregando o Evangelho. É necessário que pregue o Evangelho todo mundo. Então virá o fim. O fim do mundo só não chegou totalmente, porque a igreja ainda está aqui, e ela tem uma missão a cumprir. Essa tem sido a temática de Apocalipse, que vemos falando nos domingos, após domingo, que a igreja tem uma missão, e de pregar o Evangelho a toda criatura, disse Jesus. Depois dele dizer, todo o poder me foi dado nos céus e da terra. Toma os 7 selos, passa para a igreja essa autoridade, agora vocês vão pregar o Evangelho, gente. Quando terminar, o juízo desce. No meio desse processo, há 2000 anos, o primeiro cavalo foi o Evangelho sendo pregado. Os 3 últimos cavalos, calamidade, guerra, fome, luta, tudo que nós estamos vivendo. E o Evangelho caminhando, sendo pregado. Vencendo, somos mais que vencedores. Você vê a figura do primeiro cavalo, era o cavalo branco, mais que vencedor. O Evangelho sendo pregado, as lutas, os desafios, a igreja orando e o juízo de Deus descendo parcialmente, para ver se acorda a igreja. Então parece que Deus está fazendo assim, ó, vai pregando o Evangelho. Enquanto isso, desce uma calamidade lá, a turma acorda, o Evangelho é pregado. Percebe como que Deus está trabalhando? Isso tudo que está acontecendo, nós vamos ver nas trombetas, é o juízo parcial de Deus, porque Deus é misericordioso. A igreja está aqui, o juízo não é total. O Evangelho está sendo pregado, nós temos uma missão a cumprir. Enquanto isso, Deus manda o juízo parcial. Chacoalha esse mundo velho. A turma acorda, gente. Aqui não é eternidade. Nossa vida é um sopro. 500 mil almas foram ceifadas em poucos meses, numa pandemia. E os terremotos e as calamidades e as coisas que acontecem nesse mundo, minha gente, é claro que nós vamos racionalizar e fazer dar uma explicação científica, né? O aquecimento global, aconteceu isso, o vulcão, a gente explica. Só que quem conhece a palavra de Deus fala que, espera aí, não é só isso. Isso é um meio, mas não é o fim.
Isso foi profetizado a um plano, a um propósito. Então agora, meus queridos, depois da igreja orar, o juízo de Deus descer parcialmente, começa então a trombeta a ser tocada. Você vai ver que há uma diferença, são 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas serão calamidades que virão para o mundo, afetarão o homem indiretamente. Da 5ª trombeta para frente, você vai ver que serão calamidades que atingirão o homem diretamente. É como se Deus progressivamente fosse acordando a humanidade. Acorda, gente. Vocês têm aí, 70, 80 anos de vida, nós temos uma eternidade pela frente. O evangelho está sendo pregado. A porta deste, vamos dizer assim, desta arca de Noé, entre aspas, que é a igreja como uma arca de Noé, ainda está aberta. Deus está dando oportunidade. Cada trombeta tocada é uma oportunidade do homem acordar e entrar antes que a porta se feche. Então virá o fim. Então vamos lendo isso sem medo. Você tem que ver juízo e misericórdia. Cada trombeta, juízo e misericórdia. Por quê? Porque é parcial. Porque se Deus fosse descer só o juízo, meu irmão, o negócio ia ser complicado. Por enquanto ainda há oportunidade. Essa é a mensagem do evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Calamidade vem e o evangelho é pregado. 2000 anos que nós estamos vendo isso. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve o quê? Saraiva e fogo, misturado com sangue. Foram atirados à terra. Queimada a 1/3 parte da terra. Árvores, também toda erva verde. Primeira trombeta fala então de calamidades que atingirão a terra. Não só o planeta, mas pensa na terra, porque depois vem água. Vai falar de cada aspecto das calamidades que a humanidade vai enfrentar ao longo desses milhares de anos, enquanto a mensagem de Deus é paralelamente pregada. E você vai ver sempre essa expressão, 1/3 parte da terra. Não é juízo total, é juízo parcial, porque é misturado com a misericórdia. Então Deus dá uma chacoalhadinha e fala só para a turma perceber que a coisa é séria. Mas só 1/3 parte, outra parte tem a oportunidade de se arrepender. Segunda trombeta. Segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Terra, mar, percebe? Terceira trombeta. Terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Que seria isso? A gente pode especular. Vai ser um cometa? Vai ser uma catástrofe, uma calamidade? Não sei. Continua. O nome da estrela é Absinto, e 1/3 parte das águas se tornou absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos até a 4ª, antes de entrar no 9º capítulo. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 3 vezes, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Vamos fechar esse primeiro bloco aqui para a gente entender o que está acontecendo. Volta para o ponto. Evangelho pregado. Deus é misericordioso. Manda um juízo parcial para ver se a turma acorda. Porque a turma está achando que aqui é tudo. Vivendo, como a gente diz, as pessoas creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. É um tipo de um ateísmo prático. Quando essas coisas acontecem, a turma para e reflete. Rapaz, uma pandemia que mudou o mundo para sempre, nunca mais vai ser a mesma coisa. A mesma coisa não. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos tomar essa vacina o resto da vida. De tempo em tempo vai ter um foco aqui, outro ali, e vão surgir outras pragas, eu não tenho dúvida disso. Não sou pessimista, sou realista, esperançoso. Essas coisas vêm para acordar, para despertar o homem. São 4 aspectos do juízo de Deus que afetarão toda a criação, ainda não diretamente o homem. A terra, o mar, águas e o espaço, o céu, sofrerão
alterações, sofrerão algum tipo de, terão sinais, serão coisas que vão fazer o homem acordar. São aspectos, meus queridos, que irão despertar, e sempre com parcial, porque não é ainda o juízo de Deus. Deus não fechou a porta, Deus ainda continua a dar oportunidade para o homem. O que a gente faz no meio disso? Enquanto essas calamidades vêm, a gente só faz o que Deus manda a gente fazer, e de pregar o evangelho a todo mundo. Então virá o fim. Apocalipse é a história que Deus escreveu entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, enquanto a igreja caminha nesse mundo, lutando, sofrendo as mesmas calamidades que todos, num certo aspecto, pregando o evangelho, enquanto Deus de tempo em tempo traz um despertamento, traz um quebrantamento, acorda o povo, permite o sofrimento, porque é o sofrimento que faz a gente acordar, a gente sabe disso, até a gente que já conhece a palavra, a gente só acorda com o sofrimento. Imagina a humanidade que não conhece nada. E é um tempo que as pessoas se voltam, fazem reflexão, começam a pensar e colocar na balança as coisas mais importantes. A vida aqui é breve. Esse mundo está caminhando para um colapso. Por mais que a gente tente, devemos cuidar desse planeta, da natureza, dos animais. Meus irmãos, ninguém tem dúvida que esse negócio aqui está cada vez se tornando mais difícil. Quer seja pela própria maldade do homem que destrói tudo, quer seja por coisas que fogem do nosso controle. Se vê um cometa lá no meio do espaço e bate aqui nesse negócio, vai ser uma calamidade. Uma terça parte vai ser levada. É dizendo para a humanidade, acorda. Eu não vou ter problema nenhum se um cometa bater aqui. E levar um pedaço desse mundo aqui, uma parte da humanidade. Porque é vírus, um vírusinho foi um estrago, gente. Tudo isso que a gente está vendo, né? Essas calamidades, esses terremotos, esses maremotos, essas coisas que a gente vê, estão se cumprindo as profecias, mas em parte. Juízo de Deus parcial para acordar uma humanidade surda, gente. E a coisa ainda vai piorar. Se você vê o finalzinho desse primeiro bloco, que fecha, né, com as trombetas anunciando e despertando a humanidade, quando Deus toca na criação, ainda não na criatura humana, finalzinho do número 13, verso 13 diz assim, ó, então, depois de tudo isso, eu ouvi uma águia que voando do meio, isso aqui tudo é um símbolo, ele estava tendo uma visão, né? Uma águia voando que dizia assim, grande voz, ele viu um animal, um ser voando e uma voz falando, ai, ai, ai. Se você vê no Antigo Testamento, a expressão ai, é uma expressão que, rapaz, coisa vai piorar. Você achava que estava ruim, quando Deus tocava na natureza, na criação, você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Deus vai meio que apertando a humanidade para ver se acorda. Sabe o que aconteceu lá em Jó? Quando Satanás chega para Jó e fala assim, é claro, o senhor dá tudo para ele, tira as coisas dele, o senhor vai ver. Aí Deus toca nas coisas primeiro, não é assim? Aí depois Satanás volta, claro, pele por pele, o homem dará tudo pela sua pele, toca nele agora, o senhor vai ver. Aí Deus toca nele, na pele, na carne. Exatamente isso está escrito aqui em Apocalipse. Primeiramente Deus toca na criação, depois ele toca na criatura humana. Agora, nós vamos ler aqui, vai falar de demônio, de um monte de coisa, aí vai virar aquela confusão. Se você vai ver as interpretações, coisa mais absurda do mundo. Há muita divergência. Se a gente se perder no símbolo, aqui não vamos chegar a lugar nenhum, gente. Não vamos chegar a lugar nenhum. Daqui para frente, quem tem um conhecimento bíblico das coisas, sabe que esse mundo, gente, João Calvino, as institutas, os primeiros estudiosos, que debruçou na soberania de Deus, falou assim, existe uma tríplice atuação no universo. Deus, Satanás e o homem. Os três estão agindo juntos, gente. Os três estão sempre agindo juntos. De vez em quando a Bíblia pega e abre assim ó, a janela do céu e mostra que as coisas que estão acontecendo aqui foram discutidas lá em cima. Era Satanás com Deus sobre Jó. Era coisa que envolvia Davi, quando ele foi fazer os censos. Está sempre junto, não tem como separar essas coisas. Então a gente não vai demonizar tudo que está acontecendo, é o demônio. Mas também não vamos esquecer que existe um mundo espiritual por trás das coisas. Então a gente tendo essa visão,
A gente entende que a atuação de Deus no mundo, no universo, cumpre tudo isso. Deus trabalhando, Satanás está aí agindo também, o mundo jaz no maligno, o Deus desse século cegando o entendimento dos incrédulos, entorpecendo e adormecendo o coração do homem, para ele não ver a ação de Deus nessa hora. Os homens aqui pregando o evangelho, a igreja, tudo isso está acontecendo simultaneamente. A partir daqui, meu querido, a visão que João está tendo, ele diz, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Os 3 próximos anjos, as 3 próximas trombetas, serão coisas que irão atingir o homem diretamente. Há muita discussão, muita especulação do que seria exatamente. Coisas que tocam a pele nossa, a carne. Você pode pensar em enfermidades, você pode pensar em pandemias, você pode pensar no que você quiser. A gente espiritualizando tudo, do capítulo 9 em diante, a gente racionalizando tudo, uma coisa fica clara nesse texto. 4 trombetas irão atingir a criação, 3 trombetas irão atingir a criatura humana. Todas elas têm um propósito: juízo e misericórdia. É Deus dando um recado para a humanidade, dizendo o seguinte: isso aqui é só uma amostra grátis do que vem lá para frente. Deus vai fazer juízo na terra, gente. Um dia todo mundo vai prestar conta. Um dia Deus vai cobrar o que está acontecendo lá fora. A conta vem. Então Deus mostra um pouquinho do juro, uma amostra grátis assim, e dá uma oportunidade. Uma parte só é levada, outra parte que fica, e aí? Vocês vão se arrepender ou não? Exatamente isso que as 7 trombetas mostram para a gente. E quem está aqui vai ouvir o evangelho. Se a igreja continuar cumprindo a missão dela no meio dessa calamidade, não começar a se descabelar e falar que Deus acabou, o mundo vai acabar, o que aconteceu? Vai acabar, mas não acabou ainda. Por quê? Porque ainda temos que pregar o evangelho. Percebe o dinamismo de Deus? Já está muito claro. Apocalipse vai ficando simples para a gente. É simples de tudo. Vai, prega o evangelho. Eu vou mandar a calamidade lá. A turma vai acordar. E muitos vão se converter. E quando terminar eu fecho e aí vem o juízo final. Enquanto isso é parcial. Aí começa aqui o capítulo 9. O 5º anjo toca a trombeta. Viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí há uma discussão, os pentecostais já começam, vai abrir o abismo, os 1000 demônios vão sair, vão atacar todo mundo. Meu irmão, o demônio está sempre atuando, o homem está sempre agindo, e Deus continua soberano. Não se perca nos detalhes, vá ao ponto. Coisas inéditas irão acontecer, coisas guardadas no abismo irão surgir, doenças que a gente nunca ouviu falar, calamidades que irão realmente nos atormentar. Interessante que a 5ª trombeta fala disso. De coisas que irão surgir no meio da humanidade que vai tormentar essa humanidade. A humanidade quer sossego e o tormento vem. Para a gente acordar. É recado de Deus. E aí diz assim, olha, abre o poço do abismo, sobe fumaça do poço, com uma grande fornalha. Tudo figura, imagem. E com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol, o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. A figura de gafanhoto é sempre de destruição. A figura é essa. Sempre que na Bíblia vai ter gafanhoto, vai vir um gafanhoto, vai destruir. Destruir a plantação, destruir as coisas. É que consome, que destrói. Que o homem constrói, e de repente vem uma pandemia e leva tudo. Fala, oh, meu Deus do céu. Estava construindo meu palácio para passar a eternidade aqui na terra. Aí Deus lembra ele, não, a eternidade não é aqui, filho. Não junta tesouro na terra, que a traça. Sabe o recado de Jesus? O Apocalipse está mostrando que Deus faz isso. Ele demora para construir um negocinho aqui. Aí vem a pandemia e leva. Para lembrar a gente que nada vai ser levado daqui. Para a gente dizer como Jó disse. Jó dá para mais ou menos ler Jó e Apocalipse junto, por incrível que pareça. Para a gente dizer no final assim, é nu, eu vim. E nu eu vou. Nu eu vim a esse mundo e nu eu vou embora desse mundo.
não trouxe nada e não vou levar nada. Gafanhoto é destruição. A ideia é essa. Olha lá, continua lendo. Também da fumaça saem gafanhotos para a terra, foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano à terra, à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Não é mais algo que vai atingir a natureza. Olha que interessante. Nem a árvore alguma, tão somente aos... Olha o verso número 4. Homens. Aí vem uma discussão profunda que não tem o selo de Deus. Na verdade é o seguinte, em última instância, gente, você que é filho de Deus e está aqui na terra, a pandemia atinge tanto você quanto o pagão. Não há diferença. Alguém acreditou nessas profecias desses lunáticos dizendo que Covid não pega no crente? E teve culto sem máscara, a turma se abraçando. Pandemia não pega na gente. Né? Não, filho. Pandemia e Covid dá no crente e no não crente. Só que o crente, ele vai para a glória. E o não crente vai para onde? O crente tem esperança no coração, dói a despedida, mas Deus está recolhendo os seus filhos para um projeto maior. Para nós, a morte não é fim, não é destruição. É uma dor de separação, sem dúvida. Tem os seus impactos na nossa vida, ninguém quer morrer. Todo mundo vai vacinar. Mas, meu irmão, o impacto disso na vida do filho de Deus e do que não é filho de Deus, a diferença é enorme. E nós sabemos para onde a gente vai. Nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos aqui só para isso. Nos preparando para um projeto maior, para algo melhor que Deus vem preparando para nós. Então, meu querido, há um aspecto em que as coisas atingem a nós, que conhecemos a palavra, e ceifa a nossa vida, porque muito pastor foi ceifado, muito crente foi ceifado nessa pandemia. Mas quando atinge o não crente, o negócio é complicado, gente. Porque não há esperança. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então a morte para nós não é destruição. A morte para nós é recolhendo Deus, recolhendo os seus. É hora do descanso. Desde agora descansam os filhos de Deus, gente, das suas obras aqui. É diferente a nossa visão. Deveria ser, pelo menos. Continua aqui. Isso, meu querido, não vai tocar a natureza. É interessante, né? Agora a gente pensa, por exemplo, não estou aqui dizendo que seja isso. Eu não vou dar nomes para cada calamidade que vai aparecer nessa trombeta. A gente vê exemplos, vê coisas. As 4 primeiras falam da natureza, é evidente. Da 5ª para frente fala o seguinte, não vai ser a natureza, vai ser o homem, agora é na carne. Como aconteceu com Jó. Toca nas coisas dele, agora toca nele. Está acontecendo a mesma coisa. Interessante que um vírus como esse atingiu o homem, atingiu a natureza. Pelo contrário, a natureza se renovou. Começaram a ver seres que já estavam quase extintos surgindo. O mar ficou limpo, o rio ficou limpo, tudo ficou limpo, porque o homem se recolheu um pouquinho e a natureza... Interessante a gente observar isso aí. Continua o texto dizendo, foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Então, olha que coisa. Serão tipos de calamidades que podem não necessariamente matar, mas vai atormentar o homem. Coisas que vêm para atormentar. Deus está dizendo que vai acontecer isso na terra, com os seres humanos. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Calamidades, coisas que podem acontecer na humanidade, que vai atormentar a humanidade, que o homem não vai ter mais prazer de viver. Interessante que a gente vê muito disso, gente. Mas o homem perde o prazer de viver, gente. E a morte passa a se tornar a melhor opção. Isso faz o homem repensar muita coisa. Que nada aqui é eterno. Existe algo maior. E o evangelho sendo pregado. E a calamidade vindo. Vai para a 6ª trombeta. Antes de ir para a 6ª, olha que interessante. Quando a gente lê o verso 10, 11, é aqui que a turma espiritualiza demais a coisa. Ele vai falar assim, uma coisa interessante. Falando desses tormentos que a humanidade vai sofrer, com os juízos parciais de Deus, cheios de misericórdia, porque dá oportunidade de arrependimento. Ele diz assim, olha, o verso 11 diz assim, e tinha sobre ele como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion.
duas expressões que no original significa destruidor e destruição. São coisas que virão sobre a humanidade para atormentar, para destruir, para derrubar o castelo que a gente constrói aqui, para fazer a humanidade acordar, porque o evangelho está sendo pregado e Deus está dando oportunidade de arrependimento. O sexto anjo, verso 13, toca a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei os cavalos e os seus cavaleiros. Eles tinham couraças de cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, a sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Meus irmãos, flagelo, gente, verso 10. Por meio desses três flagelos, verso 18, a saber, pelo fogo, fumaça e enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Agora, se você observar, verso 20 em diante, que tudo isso que eu disse tem um propósito. Olha o verso 20 em diante. Os outros homens, que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos. Fica claro uma coisa, gente. Juízo parcial de Deus, dando oportunidade de arrependimento. E a gente vê que a grande maioria endurece o coração e não se arrepende. Deus continua sendo misericórdia. Trombeta, calamidade, pandemia, tudo isso que acontece no mundo, eu não tenho dúvida, isso é misericórdia de Deus. A palavra de Deus nos diz, numa reflexão profunda sobre o arrependimento, Paulo chega a dizer assim que negas tu que é a misericórdia de Deus que te levou ao arrependimento? Arrependimento não é mérito do homem, é obra divina no coração do homem. Deus pode usar meios e instrumentos para levar o homem ao arrependimento. E às vezes sim, como disse C.S. Lewis, e a experiência nos mostra, e a palavra de Deus confirma, sofrimentos, calamidades, provações, flagelos, levam sim o homem a uma reflexão mais profunda sobre a vida, a uma oportunidade de arrependimento, a ponto de Paulo dizer, negas tu que é a misericórdia de Deus que te levou ao arrependimento? Se você se arrependeu um dia e veio para o Evangelho, foi a misericórdia de Deus que agiu na sua vida. Como? Não sei, cada caso é um caso. Deus age de muitas formas na nossa vida, na nossa jornada. Alguns foram por meio do sofrimento. Como a gente disse, não é pelo amor, é pela dor. Não sei, meu querido, não quer dizer que o que foi pelo amor que é melhor. Claro que não. Mas é Deus agindo misericordiosamente. Quando Ele permite coisas na nossa vida que faz a gente acordar. Para que o juízo de Deus não seja pior. E oportunidade de arrependimento. As 7 trombetas claramente mostram Deus trazendo juízo parcial e dando oportunidade para os que ficam. Acorda, o tempo está passando, a porta ainda está aberta, o evangelho está sendo pregado. As 7 trombetas, a mensagem de hoje, podemos fechar dizendo isso. As 7 trombetas, juízo e misericórdia de Deus, caminham juntos, por enquanto. Por mais um pouco de tempo. Porque vai ter uma hora que esse termo parcial, terça parte, em parte, alguns homens, vai sair, vai ser tirado. E alguns versos dali para frente, não vamos falar assim, não, uma parte da humanidade, não, fala toda a humanidade. Não, uma parte do mundo foi, não, o planeta, o mundo é fim, é ponto final, acaba. É quando o juízo de Deus vem sem misericórdia. Por enquanto, gente, tudo que a gente vê de sofrimento nesse mundo, pode ter certeza, está misturado com a misericórdia de Deus. Quantas pessoas no meio do sofrimento acordaram para a vida e se voltaram para Deus,
como diz o salmista, ao transbordar das muitas águas, ele volta para Deus antes de ser levado. A ideia é essa. Deus sempre fez isso. Deus vai continuar fazendo isso, mas vai haver um dia que a porta fecha. E o juízo de Deus vem, mas não é mais parcial, é total, é final, e não há mais oportunidade. A porta se fecha. Pregará o evangelho por todo o mundo, então virá o fim. Meus irmãos, se você está aqui hoje, você é alvo dessa misericórdia de Deus. Não sei se por amor ou por dor, não importa. O mérito não está na gente. Paulo mesmo fala sobre isso. Negas tudo que foi misericórdia de Deus que permitiu isso. Você se arrependeu. Você se voltou para Deus. Você está ouvindo hoje uma explicação simples, clara da Bíblia. Que tudo isso que a gente vê aí fora, a gente não é para espantar a gente, não. É para acordar a gente mesmo. Para a gente ler aqueles versos e dizer assim, ó, quem está sujo, se suja mais ainda. Porque vai ter muita gente que não vai se arrepender, não. Vai se endurecer mais ainda, vai falar, cadê Deus? Onde estava Deus? Quando soltaram aquele vírus lá na China e matou milhões de pessoas. Apocalipse diz, gente, esse vírus aí é para acordar a humanidade. E não vai levar todo mundo, não. Vai levar uma parte, porque os que ficam para ver se acorda. Resumindo é isso, capítulo 8. Mas se aqui estamos, gente, é porque em algum momento Deus tocou. Deus despertou e deu oportunidade. Negas tu que a misericórdia de Deus levou ao arrependimento. A gente se arrepende, se volta. Estamos perto de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo orientado por Deus. E Ele diz, estarei convosco todos os dias, gente. Não assusta não. O que vem daqui para frente é coisa pior, viu, gente? Vai abrir muito abismo aí, vai vir doença do fim do mundo, vai vir coisa que você vai assustar. Mas você está com Cristo. Acabou. Descansa. Continua fazendo a sua parte, como filho de Deus. Ide, pregai o evangelho em todo o mundo. Então virá o fim. A gente só tem que fazer isso. Não se preocupe. Não entre em pânico. Não questiona Deus. Pelo contrário, teme. Está escrito aqui, está acontecendo. É isso mesmo. É a oportunidade que Deus está dando para a humanidade se voltar. E você que está ouvindo, porque esse vídeo vai lá para a internet, né? Vai lá para o YouTube, vai para o Facebook. Manda lá para o seu parente, para o seu vizinho. Está assustado com tudo isso. Assusta mesmo. É daqui para pior. É Deus dando oportunidade para você voltar. Se você está longe, se você está com o coração endurecido, se você não entregou ainda a sua vida a Cristo, essas grandes calamidades servem para uma coisa. Se você está vivo ainda é porque Deus deu oportunidade. Misericórdia de Deus levando o homem ao arrependimento. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vem à frente, eu quero orar por você que já conhece a palavra, para que você cumpra a sua missão. E eu quero orar por aqueles que ainda não conhecem a palavra, que estão assustados, estão assim, confusos com toda essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo no homem, com a humanidade. Isso é juízo parcial de Deus para nos despertar e nos reaproximar dele. Vamos falar com o Pai. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor, nós vimos hoje na Tua palavra que o Teu juízo, por enquanto, Senhor, ele é acompanhado de misericórdia. Ele vem em parte, porque as portas estão abertas, o Evangelho está sendo pregado, a igreja ainda está aqui nesse mundo, Senhor. Se nós já conhecemos a Tua palavra, se nós já fomos tocados pelo Evangelho, se nós entendemos que o fim não é aqui, Senhor. Tem hora que a gente se perde, ó Deus. Tem hora que a gente quer construir um castelo aqui. O nosso império, o nosso reino. Jesus já nos disse, meu reino não é desse mundo. E a gente às vezes insiste em criar, ó Deus, o nosso pequeno reino aqui. Aqui é passagem. Estamos numa missão, indo pregar o Evangelho em todo o mundo, enquanto o fim não vem. Até a última alma que tem que ouvir a Tua mensagem, Senhor. E se tem alguém ouvindo esta noite, esta mensagem, não assuste, mas tema, porque esse juízo um dia voltará, Senhor, vindo do Senhor, e não será parcial, e não dará oportunidade de arrependimento, e não dará tempo
para voltarem-se para Deus, mas as portas irão se fechar como no dilúvio, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, que será transmitida, gravada, repetida, possa alcançar esses corações, ó Deus. E almas possam voltar para Ti, entendendo, Senhor, que o Senhor está dando oportunidade hoje, se ouvires a Tua voz, não endureçais o coração. É o Evangelho sendo pregado, Senhor. Juízo parcial com misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar, a descansar, a nos lembrar, Senhor, que o nosso reino não é nesse mundo, mas em novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que aqui estamos com um único propósito, Senhor. Vamos cuidar ainda da família, dos filhos, da esposa, do marido, dos nossos pais, da igreja. Mas o nosso propósito, Senhor, é muito maior. Isso tudo é meio de levarmos o Evangelho ao nosso vizinho, ao nosso parente, ao amigo de trabalho. E de pregar em todo o mundo, então virá o fim. Em nome de Jesus, Senhor. Usa a Tua igreja e use cada um de nós para o cumprimento dessas profecias eternas na história da humanidade. Que cada um de nós entenda o seu chamado e cumpra a sua missão. Em nome de Jesus. Amém.